Você já parou para pensar naquelas coincidências estranhas que acontecem na vida e que, de alguma forma, parecem carregar um significado oculto? Como quando você pensa em alguém que não via há anos e no mesmo dia essa pessoa reaparece do nada. Ou quando uma música específica toca no exato momento em que você precisa ouvir aquela mensagem. São situações pequenas, quase banais, mas que nos deixam com a sensação de que existe algo maior em movimento. E aqui surge a pergunta que nos acompanha há séculos. Será que isso é apenas acaso? Ou será que existe uma inteligência por trás desses encontros improváveis? Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, acreditava que essas coincidências não eram simples jogos do destino, nem truques da mente. Ele via nelas a manifestação de um princípio profundo, que chamou de sincronicidade. Para Jung, a vida não é apenas uma sequência de causas e efeitos previsíveis. Existe também um nível simbólico, misterioso e invisível, onde acontecimentos externos se alinham com estados internos de consciência. É como se o universo nos enviasse mensagens codificadas, não através de palavras, mas por meio de símbolos, imagens e acontecimentos que nos tocam de forma única. Quando esses sinais aparecem, não é apenas o mundo lá fora que está falando. É também o nosso inconsciente que responde, criando pontes entre a nossa psique e a realidade externa. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu que algo aconteceu na hora exata, como se fosse um recado direcionado só para você? Muitas vezes, essas experiências são tão pessoais que é impossível explicá-las a alguém sem parecer exagero. Mas dentro de nós, sabemos que não foi apenas uma coincidência comum. Foi algo maior, algo que nos fez parar, refletir e sentir que estamos conectados a uma ordem mais profunda. Jung dizia que esses momentos de sincronicidade são como frestas no tecido da realidade, onde conseguimos enxergar que não estamos sozinhos, que existe uma rede invisível ligando tudo e todos. E quando aprendemos a reconhecer esses sinais, eles se tornam verdadeiras chaves para a compreensão da nossa própria vida. Neste vídeo, nós vamos explorar exatamente isso, as chaves da sincronicidade e a sabedoria dos símbolos. Você vai descobrir por que os símbolos falam diretamente com a alma, como eles podem revelar caminhos ocultos e por que não existe acaso quando o inconsciente decide se comunicar. Mas antes de mergulharmos fundo nesse mistério, quero te convidar a fazer uma reflexão. Será que você está realmente atento aos sinais que a vida coloca no seu caminho? Será que você já deixou escapar mensagens que poderiam ter transformado sua jornada simplesmente porque estava distraído ou cético demais para perceber? O que Jung nos ensina é que esses momentos não acontecem para todos da mesma forma. Eles se revelam àqueles que estão preparados para enxergar além da superfície, que têm coragem de olhar para dentro de si e reconhecer que a vida é muito mais do que simples lógica ou acaso. Então, se você já sentiu que o universo fala com você, que os símbolos carregam mensagens ocultas, ou que existe uma força invisível guiando sua trajetória, este conteúdo vai ressoar profundamente com a sua alma, porque a partir de agora você vai começar a decifrar esses sinais com outros olhos e, quem sabe, encontrar nas sincronicidades as respostas que tanto busca. Há momentos na vida em que você para, respira fundo e sente que algo maior está acontecendo. Talvez seja um encontro inesperado com alguém que muda sua história. Talvez seja um sonho que parece mais real do que a própria realidade. Ou aquela estranha coincidência que faz você se perguntar: será que o universo está tentando me dizer alguma coisa? Eu, Carl Jung, chamei isso de sincronicidade. E não é apenas coincidência, não é sorte, não é mágica. É a linguagem silenciosa da vida. É como se o mundo exterior e o seu mundo interior estivessem dançando juntos, em perfeita harmonia, para revelar algo que sua mente racional ainda não consegue compreender. Você já sentiu isso? Aquele arrepio na pele quando algo parece se encaixar de forma perfeita, como se estivesse escrito nas estrelas. Esse é o tipo de experiência que desafia a lógica, mas que ao mesmo tempo toca fundo na nossa alma. Os símbolos são as chaves para entender esse mistério. Eles aparecem de forma sutis, em sonhos, nas histórias que você lê, nas músicas que escuta, até nas pessoas que cruzam o seu caminho. Eles falam uma língua que não é feita de palavras, mas de imagens, emoções, arquétipos.
E quando você aprende a reconhecer essa linguagem, começa a perceber que nada na sua vida é aleatório. Veja, a mente humana é como um oceano. Na superfície temos nossos pensamentos conscientes, a parte racional, lógica, organizada. Mas, abaixo dessa superfície, existe uma imensidão chamada inconsciente. E lá, meu amigo, é onde os símbolos vivem. Eles são como peixes coloridos, nadando nas profundezas da sua psique, esperando o momento certo para emergir à superfície e chamar sua atenção. Quando um símbolo aparece, ele não vem para decorar sua vida. Ele vem para transformá-la. Ele traz uma mensagem, ele aponta para algo dentro de você que precisa ser visto, entendido, integrado. Talvez você tenha sonhado com uma serpente e isso não significa apenas medo ou perigo. Para muitas culturas, a serpente ela é o símbolo da cura, da renovação, da energia vital. Talvez você tenha visto repetidamente o número 11 e 11 no relógio. Muitos o consideram um sinal de despertar espiritual, uma espécie de convite para olhar além daquilo que é visível. A vida fala com você o tempo todo. Mas será que você está ouvindo? Eu quero que você entenda algo. Quando você aprende a ler os símbolos, sua vida muda para sempre. Você deixa de ser apenas um passageiro e começa a ser o navegador da sua própria existência. Porque esses sinais não apenas mostram onde você está, mas também para onde pode ir. E é por isso que estou aqui, através deste canal, para compartilhar com você essas chaves, esses segredos, essas ferramentas para que sua mentalidade se torne inabalável. Porque quem aprende a ouvir os símbolos, quem compreende a linguagem da sincronicidade, passa a enxergar a vida com outros olhos. Então, eu te faço um convite. Preste atenção. Abra seu coração para os sinais. Permita-se perceber a mágica escondida no cotidiano. E, principalmente, inscreva-se neste canal, porque a cada novo vídeo, vamos juntos decifrar mais uma parte desse enigma chamado vida. E eu quero saber de você qual foi a maior coincidência, o maior sinal, o maior sonho que já mexeu com você. Comente aqui embaixo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas e até revelar mensagens que você ainda não tinha percebido. Você já parou para pensar por que certos símbolos aparecem na sua vida repetidas vezes, como se fossem mensagens de um mundo invisível? Por que, mesmo sem entender totalmente, você sente que eles têm algo importante a dizer? Os símbolos não são simples imagens, nem sinais óbvios como as placas de trânsito. Eles são a linguagem mais antiga da humanidade. Antes das palavras, antes da escrita, antes das religiões, os homens já viam o mundo através de símbolos. O sol não era apenas uma bola de fogo no céu. Era vida, era luz, era divindade. A lua não era apenas uma rocha fria orbitando a terra. Era mistério, ciclos, intuição. Os símbolos falam direto com a nossa alma. Eles tocam algo que as palavras não conseguem alcançar. E é por isso que quando um símbolo aparece, ele mexe com você, mesmo que você não consiga explicar o porquê. Mas aqui está a questão. Os símbolos não escolhem qualquer um. Eles se revelam quando você está pronto para ouvir, quando sua consciência está aberta para enxergar além da superfície. Talvez você tenha sonhado várias vezes com uma mesma imagem. Uma casa, uma ponte, uma estrada. Talvez um animal específico cruze seu caminho constantemente, uma coruja, um lobo, uma borboleta. Isso não é coincidência. São símbolos tentando falar com você. Veja, na minha pesquisa, descobri que esses símbolos não vêm apenas da sua mente individual. Eles fazem parte de algo muito maior, o inconsciente coletivo. É como se toda a humanidade compartilhasse um grande reservatório de imagens, arquétipos e significados. É por isso que culturas diferentes, em épocas diferentes, usaram os mesmos símbolos para falar de temas universais, vida, morte, amor, transformação. Por exemplo, o dragão na mitologia chinesa representa sabedoria e poder. Na tradição europeia, muitas vezes é o guardião do tesouro, um obstáculo que o herói precisa enfrentar. Símbolos diferentes, culturas diferentes, mas uma mesma mensagem escondida. Para crescer, precisamos enfrentar nossos próprios dragões interiores. Agora, por que eu digo que os símbolos nos escolhem? Porque eles aparecem na sua vida quando você precisa daquela mensagem. Não antes
não depois. Eles surgem no momento certo, quando você está pronto para compreender, ou pelo menos para começar a compreender. E aqui está algo fascinante. Quando você ignora esses sinais, eles tendem a voltar cada vez mais fortes. É como se a vida estivesse insistindo. Ei, preste atenção nisso. Há algo que você precisa ver. Os símbolos querem ser ouvidos. Eles querem ser compreendidos. Porque ao fazer isso, você não apenas entende o mundo ao seu redor, mas também se entende melhor. Agora, eu quero que você reflita. Qual símbolo tem aparecido na sua vida ultimamente? Você já parou para pensar no que ele pode estar tentando lhe dizer? Compartilhe sua experiência nos comentários. Você vai se surpreender com quantas pessoas podem ter vivido algo parecido e como, juntos, podemos decifrar essas mensagens ocultas. E se você quer aprender a interpretar esses sinais, a enxergar o que está além do óbvio, então inscreva-se agora no canal, porque nos próximos vídeos nós vamos aprofundar essa jornada passo a passo até que você seja capaz de entender a linguagem secreta da vida e transformar sua mentalidade em algo verdadeiramente inabalável. Existe uma dimensão da mente humana que é muito maior do que a sua história pessoal. Uma camada tão profunda que ultrapassa as memórias da sua infância, os traumas da sua vida e até mesmo aquilo que você pensa ser a sua identidade. Eu chamei essa camada de inconsciente coletivo. Enquanto o inconsciente pessoal carrega suas experiências individuais, suas lembranças esquecidas, suas dores e alegrias, o inconsciente coletivo é diferente. Ele é como um oceano imenso. E cada ser humano é apenas uma onda na superfície desse oceano. Você pode pensar que está isolado, que seus pensamentos e sonhos pertencem apenas a você. Mas na verdade, existe algo muito maior conectando cada mente, cada vida, cada história. Essa é a razão pela qual, em culturas separadas por milhares de quilômetros, surgiram mitos semelhantes. Povos antigos que nunca se encontraram contavam histórias de heróis, enfrentando monstros, de deuses trazendo fogo à humanidade, de mortes e renascimentos simbólicos. Como explicar isso? A resposta está no inconsciente coletivo. Ele é formado por arquétipos, padrões universais de imagens e significados que existem desde sempre e aparecem na mitologia, nas religiões, nos contos de fadas e principalmente nos seus sonhos. Quando você sonha com uma tempestade, por exemplo, pode ser um símbolo de caos interior, algo que precisa ser resolvido dentro de você. Quando sonha com uma montanha, talvez represente um desafio, uma meta, algo grandioso que precisa ser conquistado. Esses símbolos não vêm apenas da sua mente individual. Eles vêm desse reservatório coletivo de significados que compartilhamos como humanidade. E aqui está o ponto mais fascinante. Quando você entende que está conectado a esse inconsciente coletivo, percebe que não está sozinho na sua jornada. Todos nós, em algum momento, enfrentamos os mesmos medos, buscamos os mesmos sonhos, lutamos contra os mesmos dragões interiores. Isso nos torna profundamente humanos. E também nos mostra que as respostas que você procura já estão, de alguma forma, dentro de você. Porque a humanidade vem refletindo sobre esses mesmos desafios há milênios. Talvez você ache que seus problemas são únicos. Mas quando lê um mito grego, uma história indígena ou uma parábola oriental, percebe que elas falam exatamente das mesmas questões que você vive hoje. Mudam os cenários, mudam os nomes, mas a essência é a mesma. A luta pelo autoconhecimento, o enfrentamento da sombra, a busca pelo sentido da vida. E isso nos traz um poder imenso. Porque se somos parte desse inconsciente coletivo, temos acesso a uma sabedoria ancestral que atravessa gerações. Ela se revela nos sonhos, nas sincronicidades, nos símbolos que aparecem para você quando menos espera. Mas a pergunta é, você está prestando atenção? A maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas veem os sinais, mas os ignoram. Sonham, mas não. Refletem, passam pela vida sem perceber que a própria existência está cheia de mensagens vindas dessa mente coletiva, tentando guiá-los para um caminho de crescimento e consciência. Eu quero te convidar a fazer diferente. Da próxima vez que tiver um sonho marcante, não esqueça, anote, reflita, pergunte-se, o que esse símbolo significa para mim? Qual emoção ele desperta? Será que isso já apareceu antes na minha vida? E mais, observe as coincidências, as repetições, os encontros inesperados.
Nada disso é por acaso. Tudo carrega um significado. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, vamos explorar cada um desses símbolos, arquétipos e mensagens. Vamos juntos aprender a interpretar o inconsciente coletivo e descobrir como ele pode transformar a sua vida. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative as notificações, para não perder os próximos vídeos, porque quanto mais você entender essa linguagem universal, mais forte, mais consciente, mais inabalável será a sua mente. Quantas vezes você já viveu algo tão improvável, tão inesperado, que ficou se perguntando: isso foi apenas coincidência? Ou foi um sinal? Talvez tenha pensado em alguém que não via há anos, e no mesmo dia essa pessoa apareceu do nada. Talvez tenha sonhado com uma situação e no dia seguinte ela aconteceu exatamente como no sonho. Ou talvez tenha visto a mesma palavra, o mesmo número, o mesmo animal, repetidas vezes, até parecer impossível ser apenas obra do acaso. A mente racional tenta explicar, foi coincidência, nada mais. Mas será que foi mesmo? Eu, Carl Jung, passei boa parte da minha vida estudando esse fenômeno, E cheguei a uma conclusão. A diferença entre uma simples coincidência e um verdadeiro sinal está na consciência de quem o percebe. Veja, os acontecimentos em si podem ser neutros. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma ignora, outra desperta para um significado profundo. Qual é a diferença? Não é o acontecimento, mas sim o olhar de quem o vivencia. A vida nos envia mensagens o tempo todo. Só que essas mensagens não vêm em palavras claras ou em letras escritas no céu. Elas vêm através de símbolos, sonhos, encontros, repetições, coincidências improváveis. E cabe a você aprender a ler essa linguagem. Mas aqui está o ponto mais importante. Quando você está fechado, distraído, vivendo apenas na superfície, tudo parece apenas acaso. Você não percebe o fio invisível que conecta os acontecimentos. Por outro lado, quando sua consciência se expande, quando você começa a refletir, a observar, a fazer perguntas, então as peças começam a se encaixar. Você percebe que há uma ordem oculta por trás daquilo que antes parecia caos. Não é magia, não é superstição, é simplesmente a percepção de que sua vida tem um ritmo, uma narrativa, e que esse ritmo se comunica com a sua mente através da linguagem dos símbolos. Pense comigo, por que você sonha com certos lugares que nunca visitou? Por que certas pessoas aparecem na sua vida exatamente quando você mais precisa delas? Por que alguns desafios parecem se repetir até que você aprenda uma lição? Tudo isso tem significado. Nada é aleatório quando você aprende a interpretar os sinais. Mas cuidado, interpretar não é inventar, não é forçar a realidade para caber em uma explicação qualquer. É preciso calma, introspecção e, acima de tudo, consciência. Quando chamei esse fenômeno de sincronicidade, quis mostrar que o mundo interior e o mundo exterior não estão separados. Eles se refletem um pensamento, uma emoção, um estado interior pode coincidir com um acontecimento externo de maneira tão precisa que parece impossível ser apenas sorte. Imagine que sua vida seja como um grande livro. Cada dia, cada experiência é uma página. A sincronicidade é quando uma frase desse livro brilha para você, como se dissesse: preste atenção aqui, isso é importante. E aqui está algo que muitos ignoram. A vida pode enviar sinais 1000 vezes, mas se você não desenvolve sua consciência, continuará chamando tudo de coincidência e perderá mensagens valiosas. Por isso, eu lhe pergunto, você tem prestado atenção aos sinais? Qual foi a última vez que algo improvável aconteceu e fez você parar para pensar? Escreva nos comentários. Ao compartilhar, você não só reforça sua própria reflexão, mas também ajuda outras pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas, que existem mensagens, padrões, sinais acontecendo para todos nós. E se você quer aprender a interpretar esses sinais, a transformar coincidências em guias aí para sua jornada interior, então inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Nos próximos vídeos vamos explorar juntos como treinar sua mente para perceber essas mensagens.
Como entender os símbolos mais comuns e como usar tudo isso para fortalecer sua consciência e sua vida. Lembre-se, coincidências acontecem para todos, mas transformá-los em sinais é para quem desperta. Imagine por um momento que a sua vida é uma catedral antiga, construída ao longo de séculos. Cada pedra que compõe essa catedral é uma experiência sua. Alegrias, dores, encontros, perdas, escolhas. Às vezes olhamos para essas pedras e vemos só frio, estrutura, aquilo que está à vista. Mas existe uma arquitetura invisível que dá sentido ao todo. Uma luz que atravessa vitrais, uma harmonia oculta no desenho dos arcos, uma melodia escondida nos ecos dos corredores. Essa luz, essa harmonia, essa melodia é a transformação que o símbolo traz. E o símbolo atua como guia menos. Ele aponta, ele chama, ele desafia. Ele chama você para a jornada do herói, uma narrativa tão antiga quanto o tempo, que vive dentro de cada um de nós. Você nasceu como herói, talvez ainda não saiba disso. Talvez nunca tenha se visto dessa forma. Mas a verdade é que a história do herói é a sua própria história, se você permitir que ela se revele. A jornada do herói, em termos simbólicos, é o caminho que cada pessoa trilha para se tornar inteira. E estudou profundamente os arquétipos, figuras universais que emergem do inconsciente coletivo, e um desses arquétipos mais poderosos é o do herói Wikipedia +2. Carl Jung Depth Psychology +2, o herói, enfrenta desafios. Ele cruza limiares, mergulha no desconhecido, enfrenta monstruosidades simbólicas, que podem ser medos internos, dúvidas que corroem, pensamentos sombrios, traumas não curados ou partes da sombra que você insiste em esconder. Mas também recebe ajuda do velho sábio, da mulher sábia, do mentor interior, do símbolo que aparece como luz no meio da escuridão. Esses símbolos de transformação aparecem em várias formas. Em sonhos. Quando você está imerso em imagens que parecem desconectadas, mas que depois se tornam mapas de insights. Em crises, quando algo dentro de você quebra menos essas rachaduras, revelam novas passagens para o crescimento. Em encontros fortuitos, quando pessoas aparecem ou palavras surgem repetidamente, como se o universo fizesse eco do que você precisa ouvir. E o que diferencia uma transformação superficial de uma verdadeira metamorfose é quando você integra o chamado, quando deixa de fugir do desconhecido, de resistir ao invisível, quando aceita que existe dentro de você um herói adormecido, pronto para se erguer. A verdadeira coragem não é ausência de medo, é atravessar o medo, é seguir adiante mesmo quando tudo parece escuro, é ouvir os símbolos mesmo quando eles falam em mistério. Talvez você já tenha sentido isso, um ponto de virada na sua vida, uma ferida que doeu demais, um deserto por onde teve que caminhar, um momento de queda, e depois desse deserto, você percebeu que algo em você mudou, que aquela dor guardava sementes de renascimento. Esse é o poder da jornada simbólica. Você não precisa ser épico no senso comum. O herói cotidiano pode se manifestar nas pequenas escolhas. Erguer-se quando deu vontade de desistir, perdoar quando a mágoa parecia mais forte, brilhar mesmo quando o mundo te empurra para a sombra. E enquanto você caminha essa jornada, observe quais símbolos aparecem para te guiar. Qual animal cruza o seu caminho quando você mais precisava de coragem? Qual número surge? Qual sonho insiste em voltar? Quais imagens nascem na sua mente quando o medo ameaça dominar? Quando você responder essas perguntas, você vai descobrir que a jornada do herói não é algo distante. Está acontecendo agora. Está acontecendo em você. E eu te digo, ao reconhecer esses símbolos e ao abraçar sua própria jornada de herói, sua vida deixa de ser reativa e passa a ser criativa. Passa a ser consciente. Você deixa de jogar as cartas dadas pelo acaso e começa a criar, moldar, manifestar. Se isso toca você, se você sente esse chamado dentro do peito, eu convido. Comente aqui embaixo qual foi o desafio mais profundo que você viveu, aquele que te transformou. Eu quero ouvir sua história. E se você quer continuar essa jornada, se quer aprender a interpretar seus símbolos pessoais, extrair sentido das crises e emergir mais forte, mais sábio, mais consciente, inscreva-se no canal.
Mentalidade inabalável, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar juntos em exercícios práticos, relatos transformadores, símbolos poderosos que surgem em sonhos. Na natureza, nas suas relações, a mentalidade inabalável nasce no herói que desperta em você. Desperte, dentro de cada ser humano existe uma dimensão que muitos evitam encarar, a sombra. Esse lado escuro não é mal em si. Ele é simplesmente aquilo que foi rejeitado, aquilo que não coube na sua história, aquilo que você não quis ver, ou que a sociedade disse para você não ver. Desde pequeno, você aprendeu que para ser aceito precisava ser bom, gentil, produtivo, correto. Mas ninguém te contou o preço disso. Cada vez que você veste uma máscara para se encaixar, você esconde partes autênticas de quem você é. Essas partes não desaparecem, elas apenas descem para as profundezas do seu inconsciente, formando a sombra. E o que acontece quando ignoramos por muito tempo essa dimensão? Ela começa a se manifestar de formas inesperadas. Explosões de raiva, autossabotagem, inseguranças que você não entende, sentimentos de vazio. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu faço isso se eu não quero? Ou por que eu sempre atraio os mesmos padrões? A resposta, muitas vezes, está na sombra, mas aqui está o ponto mais poderoso. A sombra não existe para te destruir, ela existe para te completar. Tudo aquilo que você rejeita sobre si mesmo, sua raiva, seus medos, suas vulnerabilidades, até sua ambição, guarda uma energia vital enorme. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita se transforma. Quando você finalmente tem coragem de olhar para a sombra, algo profundo acontece. O que parecia um monstro se revela como um mestre. Aquela raiva que você escondia pode te ensinar sobre limites saudáveis. Aquela insegurança pode te mostrar onde você precisa construir autoconfiança verdadeira. A dor pode revelar o que realmente importa para você. A integração da sombra não é um ato mental apenas, é existencial. É sentir, é acolher, é entender que dentro de você existem múltiplas vozes e que todas têm algo a dizer. E talvez você pergunte: mas como eu começo a trabalhar com a minha sombra? Aqui vão alguns caminhos simbólicos, sonhos, eles revelam aspectos ocultos de você. Um pesadelo, por exemplo, pode conter mensagens poderosas do seu inconsciente. Projeções. Aquilo que mais te irrita nas pessoas, muitas vezes, é um reflexo de algo seu que você ainda não reconheceu. Escrita profunda, colocar no papel suas emoções sem censura, ajuda a dar forma àquilo que está no subterrâneo da mente. Silêncio e reflexão. Quando você para de fugir da sua própria companhia, começa a ouvir o que a sombra tenta te dizer. O processo pode ser desconfortável, mas é esse desconforto que limpa os espelhos da alma. Ao integrar sua sombra, você recupera energia criativa, autenticidade, força. Pense comigo, quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo? Quantas vezes você se sabotou porque acreditava que não era suficiente? Quantas oportunidades você deixou passar por vergonha ou culpa? Esses sentimentos nascem na sombra e quando você os encara, eles deixam de controlar sua vida. Você se torna inteiro. E é isso que o canal Mentalidade Inabalável quer oferecer para você, um espaço para integrar, para compreender, para transformar. Aqui, cada símbolo, cada reflexão, cada exercício é um convite para que você se torne mais completo, mais desperto, mais você. Se esse conteúdo faz sentido para você, escreva nos comentários qual parte da sua sombra você acha que mais precisa ser ouvida hoje. Compartilhe sua experiência. Isso cria uma comunidade de pessoas que não têm medo de olhar para dentro, que se ajudam, que crescem juntas. E não esqueça de se inscrever no canal, porque nos próximos episódios vamos falar sobre como transformar a sombra em força criativa, como usar os símbolos dos sonhos para guiar a sua vida e como construir uma mentalidade realmente inabalável. Você pode fugir da sua sombra, mas ela sempre te seguirá, até o dia em que você decidir caminhar com ela. Nesse dia, a escuridão vira aliada, e você descobre que, para brilhar, precisa conhecer a noite. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem em sua vida de forma tão precisa que parecem planejadas? Talvez você esteja pensando em algo
um sonho, um desejo, uma pergunta a menos e pouco depois algo acontece que responde exatamente aquilo que você sentia. Ou talvez uma pessoa cruze seu caminho, ou um evento improvável ocorra e você se sinta tocado como se o universo estivesse falando diretamente com você. Eu chamo isso de sincronicidade. A coincidência significativa que não pode ser explicada apenas pelo acaso. E a verdade é que essas experiências não surgem por sorte. Elas surgem quando a sua mente se abre para perceber o que é invisível. O mundo está sempre se comunicando com você. Mas para ouvir, é necessário estar consciente. A sincronicidade é como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo visível e o invisível. Ela aparece quando você está pronto para ouvir, quando o seu interior busca respostas que a lógica não pode oferecer. Muitas vezes, é preciso atravessar momentos de silêncio, solidão ou introspecção para perceber essas mensagens. Imagine que a vida seja um grande livro e que cada página seja escrita simultaneamente por você e pelo universo. Às vezes, você lê apenas palavras comuns, mas de vez em quando, uma frase brilha. Uma palavra ecoa em sua alma, uma coincidência se repete e você percebe que não está sozinho. O universo está respondendo, ele está guiando, ele está ensinando. Esses sinais podem assumir várias formas. Números repetidos, como as 11 que aparecem quando você está buscando algo mais profundo, encontros inesperados, pessoas que surgem exatamente no momento certo. Objetos ou símbolos recorrentes que insistem em aparecer em seus sonhos ou na sua realidade cotidiana. E o que faz deles algo transformador é a forma como você reage. Ignorar essas mensagens é permanecer no piloto automático, acreditando que tudo é coincidência. Reconhecê-las e refletir sobre elas é começar a viver de forma consciente. É perceber que há uma inteligência maior se comunicando através de você e para você. Muitos não entendem que a sincronicidade é um convite para a transformação. Ela não chega para resolver todos os seus problemas, mas para abrir sua percepção, para fazer você olhar para dentro e para fora com novos olhos. É um chamado para despertar, para perceber padrões, para reconhecer o que é realmente importante. E aqui está o ponto crucial. A sincronicidade não é aleatória. Ela acontece em sincronia com o seu estado interior. Quanto mais atento, consciente, desperto você estiver, mais sinais aparecerão. E quanto mais você ignore, mais o universo repetirá a mesma mensagem até que você esteja pronto para recebê-la. Pense comigo, quantas vezes você sentiu que algo precisava mudar em sua vida, mas não sabia como? Quantas vezes um sonho ou um pressentimento parecia inútil, até que mais tarde se tornou claro que aquilo era um sinal? Esses momentos não surgem por acaso. Eles são o universo, falando através dos símbolos e sincronicidades, convidando você a evoluir. E a transformação começa com a atenção consciente. Observe seus sonhos. Anote coincidências. Repare em padrões que se repetem. Questione suas emoções e suas reações. Pergunte a si mesmo: o que isso significa para mim? Que mensagem isso traz? Eu quero que você perceba algo poderoso. Quando você aprende a reconhecer a sincronicidade, você passa a viver uma vida guiada, não apenas reagindo aos acontecimentos, mas interpretando, escolhendo, criando. Você deixa de ser espectador e se torna protagonista da sua própria história. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a coincidência mais significativa que já aconteceu na sua vida? Comente aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outros a despertar para os sinais que estão ao seu redor. E se você ainda não é inscrito no canal Mentalidade Inabalável, faça isso agora, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar em técnicas práticas para reconhecer sincronicidades, interpretar símbolos poderosos e transformar coincidências em verdadeiros guias para a sua vida. Lembre-se, o universo está constantemente falando com você, está enviando sinais, repetições, sonhos, encontros. Cabe a você ouvir, refletir e agir. A sincronicidade é o chamado do invisível, e atender a esse chamado é o primeiro passo para construir uma vida consciente, poderosa e inabalável. Existe dentro de você uma dança silenciosa que poucos percebem, a dança entre a sombra e a luz. A sombra
é aquela parte oculta, reprimida, não aceita. A luz é a consciência, a energia positiva, a clareza. Por muito tempo você pode ter acreditado que precisa escolher entre uma ou outra, que a escuridão é perigosa e a luz é segura. Mas a verdade é que nenhuma das duas funciona isoladamente. Quando você ignora a sombra, ela cresce em silêncio, toma decisões por você, cria medos, inseguranças e padrões repetitivos. Quando você ignora a luz, você se perde na passividade, na aceitação cega do que vem do mundo exterior, na falta de direção. Integrar a sombra e luz é perceber que você é a soma das duas forças, que a verdadeira força nasce da união. O que parece negativo dentro de você contém energia vital, criatividade e insight. O que parece positivo precisa de conexão com a sombra para não se tornar superficial ou vazio. Vamos refletir. Quantas vezes você se sentiu dividido, como se estivesse em conflito consigo mesmo? Quantas vezes desejou algo, mas ao mesmo tempo sentiu medo, culpa ou vergonha? Isso é a sombra falando, tentando ser ouvida. Isso é a luz tentando guiar você. A integração começa com a atenção consciente. Não se trata de eliminar o que você considera negativo, mas de olhar de frente para ele, entender sua origem, reconhecer sua mensagem. Ao fazer isso, você transforma medo em coragem, raiva em ação construtiva, tristeza em aprendizado. Um exemplo poderoso disso é o símbolo da serpente. Para muitos, a serpente representa perigo, medo, traição, mas ela também simboliza renovação, cura, transformação. Ela encarna a sombra e a luz juntas, a morte do velho e o nascimento do novo. Assim como a serpente, os aspectos ocultos dentro de você podem ser perigosos se ignorados, mas podem se tornar forças se reconhecidos e integrados. Outro exemplo é a sombra da raiva. Você pode sentir raiva de uma situação ou pessoa e tentar suprimir essa emoção. Mas se você refletir, perceberá que essa raiva contém energia, poder e clareza sobre limites que precisam ser estabelecidos. Ela é a luz disfarçada de escuridão. O processo de integração não é rápido, nem fácil. Muitas vezes é doloroso porque você precisa encarar o que foi ignorado por anos. Mas a cada passo, cada reflexão, cada momento de coragem, você se torna mais inteiro, mais autêntico, mais forte. E aqui está algo que poucos entendem. Quanto mais você integra, mais a vida envia sinais. Coincidências e oportunidades alinhadas à sua verdade. Por quê? Porque o universo responde à sua consciência. Quanto mais você se conhece, mais você atrai experiências que refletem essa integração. Eu quero que você faça um exercício agora. Pense em algo que você rejeita ou ignora em si mesmo. Pergunte: o que essa parte de mim quer me ensinar? Que energia posso transformar em força? Não julgue, apenas observe e escreva suas descobertas. E se você fizer isso, vai perceber que sua sombra não é inimiga e sua luz não é suficiente sozinha. Juntas, elas criam você como um ser completo, consciente e inabalável. Se essa reflexão ressoou com você, compartilhe nos comentários. Qual aspecto da sua sombra você está pronto para integrar hoje? Ao dividir sua experiência, você ajuda outras pessoas a enxergarem que não estão sozinhas nessa jornada. E se ainda não é inscrito, faça isso agora no canal Mentalidade Inabalável, né? Nos próximos vídeos, vamos explorar mais símbolos poderosos, sonhos, sinais e exercícios práticos que vão ajudar você a integrar sua sombra e sua luz e transformar sua mente em algo verdadeiramente inabalável. Lembre-se, você não precisa fugir do seu lado escuro. Ele contém a chave para sua força, seu crescimento e sua verdadeira liberdade. Integrar é despertar. Dentro da psique humana, existe um conjunto de figuras invisíveis que moldam nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eu chamei essas figuras de arquétipos, padrões universais que vivem no inconsciente coletivo e influenciam a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos. Os arquétipos não são conceitos abstratos, eles são forças vivas dentro de você. Alguns podem se manifestar como heróis que te inspiram a superar desafios, outros como sombras que revelam medos e limitações, e ainda outros como sábios que guiam suas escolhas. Quando ignoramos os arquétipos, vivemos de forma fragmentada,
reagindo aos acontecimentos da vida sem compreender o que realmente nos move. Mas quando aprendemos a reconhecer, podemos usar sua energia para a transformação pessoal, evoluindo de forma consciente e poderosa. Por exemplo, o arquétipo do herói surge sempre que você enfrenta desafios significativos. Ele te empurra para sair da zona de conforto, para enfrentar medos, para buscar algo maior do que você mesmo. Já o arquétipo da sombra aparece quando nos deparamos com emoções que tentamos suprimir. Raiva, medo, inveja, vergonha. A sombra não existe para destruir, mas para nos ensinar e fortalecer. Outro arquétipo poderoso é o sábio. Ele aparece como intuição, insights, sonhos ou mesmo pessoas que entram em nossa vida com palavras e ações que iluminam nossos caminhos. O sábio nos conecta à sabedoria interior que todos possuímos, mas que muitas vezes permanece adormecida. O mais fascinante é perceber que os arquétipos não atuam isoladamente. Eles interagem, dialogam e criam uma narrativa simbólica da sua vida. Cada arquétipo que você encontra, cada padrão que você percebe em seus comportamentos, é um convite para a transformação. Por exemplo, você pode sentir um impulso interno de mudar de carreira ou de buscar algo mais significativo. Esse impulso pode ser o arquétipo do herói surgindo, chamando você para superar a inércia e conquistar um novo nível de consciência, ou você pode perceber raiva e frustração em relação a alguém próximo. Essa reação pode ser a sombra pedindo atenção, revelando algo em você, que precisa ser integrado. Reconhecer esses arquétipos e compreender sua influência é como ter um mapa secreto da sua própria psique. Você começa a perceber padrões, entender motivos ocultos e, acima de tudo, ganhar a capacidade de agir de forma consciente. Em vez de ser arrastado pelas forças invisíveis que antes governavam sua vida, e aqui está algo que poucos entendem. Quanto mais você se conecta com os arquétipos, mais você se aproxima da sua essência. Mais você desperta para o que realmente importa, mais você se alinha com seu propósito, mais sua mente se torna inabalável. Então eu te pergunto, qual arquétipo mais tem influenciado sua vida? O herói, a sombra, o sábio, ou talvez outro que você ainda não percebeu? Comente aqui embaixo. Ao compartilhar sua experiência, você não apenas reforça sua própria consciência, mas também inspira outras pessoas a enxergarem a força dos arquétipos em suas vidas. E se você quer continuar explorando esse universo de símbolos, sonhos e arquétipos, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Nos próximos vídeos, vamos aprender a identificar arquétipos em sonhos, comportamentos e símbolos cotidianos, transformando-os em verdadeiras ferramentas de crescimento pessoal e mentalidade inabalável. Lembre-se, os arquétipos são como bússolas internas. Eles indicam o caminho que leva à plenitude, à consciência e à verdadeira transformação. Quanto mais você os entende e integra, mais você se aproxima da melhor versão de si mesmo, forte, consciente e inabalável. Se existe algo que é universal na experiência humana, é a linguagem simbólica do inconsciente. Cada sonho, cada imagem, cada emoção intensa que você sente contém símbolos que falam diretamente à sua psique. A questão é, você tem aprendido a ouvir essa linguagem? Os símbolos não estão apenas nas histórias antigas, nas mitologias ou nas religiões. Eles vivem dentro de você. Eles aparecem em sonhos, em coincidências, em imagens recorrentes, em palavras que chamam sua atenção sem explicação aparente. E, quando compreendidos, esses símbolos revelam verdades profundas sobre quem você é e quem você pode se tornar. Pense nos sonhos. Muitos os consideram simples reflexos do dia ou desejos escondidos. Mas a verdadeira interpretação vai muito além. Um sonho com água, por exemplo, pode simbolizar emoção, transformação ou purificação. Um sonho com labirintos pode indicar que você está em busca de respostas internas, tentando compreender partes de si mesmo que estão escondidas. Um sonho com um animal pode revelar forças ou características suas que precisam ser integradas. Cada símbolo carrega uma mensagem do inconsciente, mas há uma regra: você precisa estar atento. Se ignorar os sonhos, se deixar que passem sem reflexão,
o símbolo perde a oportunidade de se manifestar na sua vida de forma transformadora. E a mesma regra vale para a vida desperta. Quando algo chama sua atenção repetidamente, uma palavra, um número, um encontro, uma música, uma imagem, você está diante de um símbolo. Ele é um convite para refletir, para perceber, para agir de acordo com aquilo que o universo interno e externo está tentando comunicar. Imagine que sua vida é um grande diálogo entre você e o inconsciente. Quanto mais você responde, observa e interpreta, mais clara se torna a comunicação. Você começa a perceber padrões, a antecipar situações, a compreender emoções complexas e a tomar decisões mais conscientes. A sincronicidade, que vimos anteriormente, surge desse diálogo, menos coincidências que não são acaso, mas respostas do inconsciente que se manifestam no mundo real. Mas interpretar símbolos não é simples. Exige prática, atenção e coragem. Coragem para olhar para aquilo que assusta, que confunde ou que desafia sua visão de si mesmo. Mas é nessa coragem que nasce a transformação. E aqui está algo crucial. Os símbolos não existem apenas para o autoconhecimento. Eles existem para guiar sua evolução. Cada sonho, cada imagem, cada sinal carrega informações sobre como superar desafios, lidar com a sombra, despertar forças interiores e alinhar sua vida com seu propósito. Por exemplo, você pode sonhar repetidamente com uma ponte. A ponte pode ser o símbolo de uma transição, de algo que precisa ser deixado para trás para que você avance, ou pode ser o símbolo de uma conexão, indicando que é hora de unir partes da sua vida que estavam separadas. O símbolo não dá respostas prontas. Ele provoca reflexão e ação consciente. Outro exemplo, você vê um pássaro voando quando se sente preso ou ansioso. Esse símbolo pode representar liberdade, expansão ou esperança. A mensagem é clara. Dentro de você existe potencial para voar acima das limitações que você acredita ter. E quando você aprende a observar, refletir e agir a partir desses símbolos, algo poderoso acontece. A sua mente se torna inabalável. Você deixa de reagir de forma automática aos desafios, deixando de ser manipulado por emoções ou circunstâncias externas. Você passa a criar, escolher e a transformar sua realidade. Agora eu quero que você faça um exercício. Anote hoje todos os símbolos que encontrar, seja em sonhos, pensamentos ou coincidências. Pergunte a si mesmo: o que isso significa para mim? Que mensagem está tentando chegar até mim? Com essa prática, você começará a perceber que sua vida está cheia de sinais e que cada sinal é um convite para crescimento. E se você quer aprofundar ainda mais essa prática, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Nos próximos vídeos, vamos explorar técnicas para interpretar sonhos, reconhecer símbolos em sua vida cotidiana e transformar essas mensagens em ação concreta. Lembre-se, os símbolos são a linguagem do inconsciente. Eles falam com você o tempo todo, mesmo quando você acha que está sozinho. Ouça-os, reflita, haja e transforme sua vida de forma consciente, poderosa e verdadeiramente inabalável. Chegamos a um ponto crucial. A consciência desperta, aquele momento em que você percebe que não é apenas um espectador da vida, mas sim o protagonista, o criador e o observador simultaneamente. Este despertar não acontece por acaso. Ele é o resultado de uma jornada interna de reflexão, enfrentamento da sombra, reconhecimento de símbolos, sincronicidades e arquétipos. Quando você desperta, o mundo muda diante dos seus olhos. Coisas que antes passavam despercebidas agora ganham sentido. As coincidências se tornam sinais, os desafios se tornam oportunidades, os sonhos se tornam guias. A vida deixa de ser reativa e passa a ser proativa. Você não espera mais que algo aconteça. Você percebe, interpreta e age de acordo com sua própria consciência. Mas atenção, despertar não significa ausência de dificuldade. A vida continuará apresentando obstáculos, incertezas e desafios. A diferença é que agora você não é mais dominado pelo medo, pela dúvida ou pela incerteza. Você passou a compreender que cada desafio contém uma lição, cada obstáculo é um símbolo, cada dificuldade é uma ponte para a sua evolução. A consciência desperta é também a capacidade de integrar todos os aspectos de si mesmo. É aceitar a sombra, acolher a luz,
reconhecer seus medos e talentos, compreender seus sonhos e sinais. É perceber que você não precisa fugir do que é difícil, nem se apegar ao que é confortável. Você aprende a fluir com o invisível, interpretando os símbolos do universo e usando-os como guias para agir com clareza, sabedoria e força. Imagine uma mente que não se abala diante das tempestades emocionais, uma mente que percebe padrões invisíveis, que compreende suas próprias reações, que reconhece o significado profundo de cada evento. Essa é a mentalidade inabalável. Não é sorte, não é acaso, é fruto de uma vida consciente, de uma prática diária de observação, reflexão e ação. E aqui está algo fundamental. A consciência desperta não é apenas pessoal, ela se irradia para tudo ao seu redor. Quando você age de forma consciente, influencia suas relações, cria ambientes mais harmoniosos e desperta outros a reconhecerem sua própria luz e sombra. O impacto de uma mente desperta é profundo e contagiante. Você pode estar se perguntando: como eu mantenho essa consciência? Como faço para não voltar à velha rotina automática? A resposta está na prática constante. Reflexão diária. Observe seus pensamentos, suas emoções, seus padrões, interpretação de símbolos, anote sonhos, coincidências, sinais. Pergunte-se o que cada um quer ensinar. Enfrentamento da sombra. Encare seus medos, raiva, dúvidas e partes rejeitadas. Transforme-os em força. Ação consciente. Use as informações internas e externas para tomar decisões alinhadas com seu propósito. Quando você incorpora essas práticas, percebe que a vida não é algo que acontece com você. Ela é algo que você cocria. Você se torna protagonista, sábio e consciente. E isso, meu amigo, é verdadeiramente inabalável. Agora, eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários uma mudança que você está pronto para fazer hoje para despertar sua consciência e fortalecer sua mentalidade. Compartilhe sua decisão. Sua coragem inspira outros a fazer o mesmo. E, se ainda não é inscrito no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora. Nos próximos vídeos vamos continuar explorando exercícios práticos, interpretações de símbolos e técnicas para fortalecer sua mente, sua vida e sua consciência. Lembre-se, você tem em suas mãos o poder de transformar a sua vida. Cada símbolo, cada desafio, cada sonho é um guia. Quando você desperta para eles, quando você integra a sombra e a luz, quando você observa e age conscientemente, você cria uma vida inabalável, plena e significativa. A consciência desperta é o maior presente que você pode se dar e é a chave para uma vida de liberdade, poder e autenticidade. O universo está constantemente enviando sinais. A pergunta é: você está pronto para ouvir? Desperte, observe, integre, haja e viva inabalavelmente.